Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom horário que você está estudando. Como é que vocês estão? Tudo bom aí? Hoje nós vamos falar sobre muita coisa, galera. Então vamos começar falando sobre o quê? Princípio de Hughes, ou difração, tá? O que é difração? Então uma onda, ela vai se propagando, aí eu fiz um exemplo aqui, ó, de uma onda se propagando, tá? E tá vendo aqui, ó, tem um obstáculo. Eu posso até aumentar um pouco esse obstáculo aqui, para impedir que ela passe ali por cima e impedir que essa onda passe aqui por baixo. Então olha ali, ela está chegando e aí tem um obstáculo. O que ela vai fazer? Né? Será que essa onda vai acabar? Será que essa onda vai conseguir passar o obstáculo? Difração é esse fenômeno onde a onda consegue contornar os obstáculos e continuar se propagando. Então a onda consegue sim contornar os obstáculos. E ela contorna os obstáculos por quê? A gente pode imaginar que toda onda ali, cada minúsculo pedacinho dela, funciona como uma nova fonte de onda. Então, se a gente pensasse assim, ó, tá? Posso pensar nesses pequenos pedacinhos assim, todos eles, né, conseguem gerar uma nova onda. Então é como se cada frentinha de onda ali pudesse gerar uma nova onda. E quando aquela frentinha de onda passa por essa fenda, ela, como se ela se contornasse assim, ó, e continuasse se propagando. É muito maluco, né? Pensa assim, ó, você está entrando assim, ó, passando, de repente você consegue passar e continua se propagando. Então, a onda, a hora que chegar aqui nessa fenda, ó, essa onda vai bater nessa fenda e o que vai acontecer? Ela vai continuar se propagando aqui, ó. E vai embora. E se eu colocar mais fendas ali? Não tem problema, ela vai contornar de novo e ela vai continuar se propagando. Claro, depende da intensidade da onda, vai ter esse poder aí de difração. Quanto será que ela vai conseguir ficar difratando? Né? Nós temos outros fenômenos que acontecem junto, como o amortecimento, né? Vai absorver parte da onda. Mas, se a gente vai aqui, ó, essa onda continua se propagando. Olha lá, tá? Vou colocar mais dois obstáculos aqui, ó. Fui lá, coloco uma aqui e vou embora. O que vai acontecer com essa onda? Ela vai continuar, ó. Aqui vai ter uma frente de onda que vai conseguir passar por essa fenda. E aí, ela vai continuar se propagando. Aqui também, ó, vai ter uma frente de onda que vai passar por essa fenda. E ela vai continuar se propagando. E aí nós vamos ter ondas se propagando. Percebam que em alguns pontos aqui, ó, as ondas se encontram. E a hora que as ondas se encontram, ocorre o fenômeno de interferência. Então, quando uma onda encontra outra, ocorre a interferência. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, eu vou escrever aqui, ó, difração. Vamos colocar aqui como, né, o poder, tá? Então, ó, poder da onda de contornar obstáculos. Para contornar obstáculos. Aí você pode pensar, pô, onde será que tem isso? Quando passa um carro, né? Um carro tocando um som super alto, você escuta o grave do som, né? Um outro fenômeno que ocorre, que é bem interessante, e aí a gente consegue linkar os dois, é ressonância. Tá? O que é ressonância? Né? Imagina que todo o corpo ali, ele tem uma vibração, né, natural. Então as nossas moléculas, elas estão vibrando. Você não tem moléculas paradas num objeto. Né? Então esse objeto aqui não tem todas as moléculas dele paradas, elas estão vibrando. Né? Então as moléculas têm uma vibração natural. E aí, se a gente começa a estimular essas moléculas, tá, com uma onda na mesma frequência natural de vibração delas, o que vai acontecer? Elas vão começar a vibrar também. É como se você estivesse lá numa torcida organizada, parado lá, você está meio que se mexendo, você é uma molécula, e todo mundo começa a mexer junto. De repente você está lá, junto com todo mundo, chacoalhando. Né? Então ressonância é esse fenômeno, o fenômeno onde os corpos começam a oscilar na sua frequência natural quando são estimulados por alguma outra onda. Tá? Então tem que ter um estímulo para ocorrer ressonância.
Por ressonância não adianta, nem tenta. Beleza? Então, ressonância, ó, eu vou colocar assim, ó, você emite uma onda, tá? Aí você tem uma molécula aqui, ó, e esta molécula está vibrando. Essa onda vai fazer o quê? Vai estimular a vibração dessa molécula, tá? E essa molécula vai vibrar, vai começar a entrar em ressonância. Essa é a ideia. Ó, interferência. O que é isso? Pô, você está vendo duas ondas. Professor, por que você não desenhou a crista e o vale? Porque eu não manjo muito de desenho e fica difícil de fazer. Então a gente consegue pensar só olhando crista ou só olhando vale, beleza? Então vamos lá. O que acontece na interferência? Uma onda vai encontrar outra. Então uma onda, quando encontra outra, elas se interferem entre si. Essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Então existem dois tipos de interferência: construtiva e destrutiva. Qual que é a diferença dessas duas interferências? Numa interferência construtiva, no momento do encontro das ondas, nós teremos ou um aumento de crista ou um aumento de vale. Crista, vale. A gente sabe disso, tá? Então, quando duas ondas se encontrarem, só no momento onde elas estão se encontrando, nós temos uma interferência, tá? Então as ondas estão andando assim, ó, elas se interferem e continuam se propagando como se nada tivesse acontecido, tá? É importante a gente saber isso. Então ocorre a interferência no momento do encontro das ondas e depois elas continuam se propagando sem nenhuma alteração, nem na sua frequência, nem na sua amplitude, nem no seu período, nem na sua velocidade, nada. Elas só se interferem. Beleza? Então eu fiz aqui, ó, um exemplo. Duas ondas, uma onda aqui e uma onda aqui, elas estão indo uma de encontro à outra. E no momento, vamos pensar aqui em três etapas. Você tem a primeira etapa, que seria essa, as ondas indo uma de encontro à outra. Você teria a segunda etapa. No que consiste a segunda etapa? No encontro das duas. Quando essa crista se posicionar exatamente em cima dessa crista, ou seja, elas estão vindo aqui, elas vão se interferir. O que vai acontecer? Pelas ondas, né, por as ondas estarem na mesma fase, lembra aqui que era fase? Ó, crista, crista, elas estão na mesma fase. As duas são cristas. Podia ser vale, vale, elas estão na mesma fase. As duas são vales, tá? Então eu tenho duas cristas aqui, elas vão se encontrar. Quando essas duas cristas se encontram, existirá uma interferência construtiva. Toda vez que duas ondas se encontrarem, se elas estão em concordância de fase, existirá uma interferência construtiva. O que é concordância de fase? Ou as duas são cristas, ou as duas são vales. Isso é concordância de fase, tá? Então, ó, a hora que esta onda encontrar esta outra onda, no momento da interferência, vamos chamar aqui, ó, essa amplitude de A, beleza? A de amplitude. E vamos chamar essa outra amplitude de A também. Então, tem duas ondas vindo, tchururu, tchururu, tchutchu, né? Pensando não, saltitando, e elas vão se encontrar. A hora que elas se encontram, como aqui ocorrerá uma interferência construtiva, a onda formada, ela terá uma crista, né, uma amplitude aumentada. E essa amplitude será a soma das duas amplitudes, tá? Então, a amplitude resultante é a soma da amplitude desta onda com a amplitude desta onda. Vamos dar nome para ela, sei lá. Vou chamar essa daqui, ó, de amplitude 1, tá? Onda 1. E amplitude 2, onda 2. Vamos imaginar que a amplitude 1 vale A. E que a amplitude 2 também vale A. Tá? Só para a gente poder ter esse resultado bonitinho. Aí, a amplitude resultante sempre será a soma das amplitudes. Como tudo na física, o resultante é a soma dos dois. Força resultante, soma das forças. Campo resultante, soma dos campos. Amplitude resultante, soma das amplitudes. Tá? Então, no momento da interferência, a hora que essas duas ondas se encontrarem, a amplitude resultante será a soma dessas duas amplitudes.
E o terceiro momento? Qual que é o terceiro momento? O terceiro momento é aquele onde as ondas, depois de se interferirem, continuam se propagando como se nada tivesse acontecido, tá? Então, a onda que estava aqui, estará aqui. Ó, vou fazer a velocidade dela indo para a esquerda. Tá? Então, essa onda veio, interferiu e está se propagando para cá. Essa onda veio, interferiu e está se propagando para a direita. Então, este é o fenômeno de interferência, quando as ondas têm a mesma fase, elas estão em concordância de fase. E a interferência só ocorre no momento em que uma está em cima da outra. Tá? Então, pensa essa caneta aqui, ó, preta como sendo uma onda. Espera aí. Preta como sendo uma onda, vermelha como sendo uma onda. Elas vão andando assim, ó. Aqui elas viram uma onda maior e depois elas continuam a se propagar. Tá? Antes. Então, essa onda que estava indo para a direita, ela continua indo para a direita. Essa onda que estava indo para a esquerda, continua indo para a esquerda. Eu vou colocar para facilitar para você aqui, ó. Aqui era a onda 1, né? Aqui, ó, continua a onda 1. Aqui era a onda 2. Aqui continua a onda 2. Agora vamos para o segundo exemplo para a gente encerrar, fechar, e ia ser ótimo, né? Encerrar esse bloco, ó. Esse daqui é o segundo exemplo. Bom, escrevam aí, tá? Eu vou escrever aqui embaixo, ó. Isso daqui é interferência construtiva, o que a gente vai chamar de IC, tá? Então isso daqui, ó, interferência construtiva. Construtiva. Agora vamos para a interferência destrutiva. Então, vamos imaginar aqui, ó, essa onda aqui é a onda 1 e ela está indo para a direita. Então, vamos lá, onda 1 vindo para cá. Ó. Dá para ver o V ali? Dá. Aqui, ó, é a onda 2, tá? E ela está indo para a esquerda. Então, elas estão se propagando. Tchutchururu, tchutchu. E aí elas vão se encontrar. Esse é o primeiro momento, então, ó. Primeiro momento, uma onda indo de encontro à outra. Aqui existe a interferência destrutiva. Percebam que as ondas estão em discordância de fase. Claro, aqui, ó, se elas tiverem a mesma amplitude e elas estão em discordância de fase, nós teremos um aniquilamento. As ondas vão se aniquilar, ou seja, a amplitude resultante vai ser 0. Então, quando a gente está falando de interferência destrutiva, você vai ter a destrutiva total, onde há o aniquilamento, acaba a onda no momento da interferência, e a destrutiva parcial. O que vai fazer ter um tipo ou ter outro tipo? A amplitude das ondas. Se as amplitudes das ondas são iguais, sempre teremos interferência destrutiva. Total, né? Se as amplitudes das ondas são diferentes, nós teremos uma interferência destrutiva parcial. Vamos fazer a total aqui primeiro. Vamos aqui, ó. Essas duas estão se encontrando. Se eu disser que essa daqui tem uma amplitude A e eu disser que essa daqui também tem uma amplitude A, ó, duas amplitudes iguais. Como é que a gente vai fazer? Isso é um A, tá, gente? Por mais que pareça um gnomo sentado numa pedra, isso é um A, ó. Voltou. Agora ficou melhor. Então, quando essas duas ondas se encontram, o que a gente vai fazer? Calcular a amplitude resultante. E a amplitude resultante é o quê? A soma das duas amplitudes. Só que essa está para a parte que nós consideramos lá no começo como positiva. E essa vale, a gente considerou amplitude negativa. Então, esta amplitude aqui, ó, ela tem um sinal de menos. Quando você for calcular a amplitude resultante somando as duas amplitudes, você vai somar A mais menos A. Aí vai ficar A menos A. A menos A dá 0. Então, no momento da interferência, que é a segunda parte aqui, você terá uma amplitude 0. Ó. Vai ficar assim a onda. Não vai ter nada. Por quê? Porque houve uma interferência destrutiva. E essa daqui, como as amplitudes são iguais em módulo, só muda o sinal pelo posicionamento,
né? Aqui a amplitude resultante vai ser 0. E depois as ondas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Tá? Então isso daqui, ó, essa onda que estava com amplitude A indo para a esquerda, ela vai continuar com essa amplitude A indo para a esquerda. Tá? Ela vai passar, interferir e continuar se propagando. Então ela vai com velocidade para lá. E a onda 1, que eu vou desenhar aqui, será que vai aparecer a onda 1 aqui? Eu vou desenhar aqui embaixo, tá, gente? Mas saibam que ali do lado, é só para caber aqui, então a onda 1 vai continuar se propagando para lá. Beleza? Então o que a gente viu agora? Ó? Difração, poder da onda de contornar os obstáculos. Ressonância, né? Lembra que todo mundo tem uma frequência natural de vibração. Quando você emite uma onda nessa frequência natural de vibração, você faz com que essa vibração vá aumentando a sua amplitude cada vez mais. Tá? Interferência, um encontro de duas ondas, que pode ser construtiva, com um aumento da amplitude, e ela pode ser destrutiva. Então, coloca aí escrito, gente, que aqui é a interferência destrutiva. Destrutiva.